Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um podcast da Empresa com Propósito. Podcast de culturas e times fortes. Meu nome é Guilherme Guimarães, sou sócio, fundador e CEO da Empresa com Propósito. E hoje estou com meu amigo, empresário, um cara que eu admiro. A gente vai conhecer um pouco da história dele, conhecer um pouco do crescimento do negócio dele, principalmente um papo também de mais uma empresa que eu considero a Empresa com Propósito, olhando para culturas e times fortes, que é com o Rafa Belmonte, da NetShowMe. Rafa, cara, prazerzaço ter você aqui, te receber, né? Tá nesse episódio número 13, tá? É importante se lembrar. Acabamos de passar aí de 3 meses essa primeira temporada aí de episódios, e nada melhor do que receber você aqui, né? Na sua casa, inclusive, né? No teu habitat aqui, para a gente bater um papo sobre construção de time, atração, contratação, cultura, construção de times fortes para empresas que estão em rápido crescimento, e principalmente você aí nesse setor de tech também, né? Dentro dos desafios que a gente está vivendo. Então, seja muito bem-vindo, irmão, prazer te receber, e eu queria que você se apresentasse, conta um pouquinho aí quem é o Rafa, né? E a história, uma breve história aí do Rafa e da NetShowMe aí, para que a galera te conheça aí um pouquinho. Fechadíssimo, gente, muito prazer para quem não me conhece, sou o Rafa Belmonte. Gui, muito obrigado pelo convite, estou muito feliz aqui de estar, por mais que eu esteja aqui em casa, um prazerzaço, uma honra estar aqui sendo entrevistado por você, compartilhar um pouquinho de como tem sido essa jornada aí de um pouco mais de 10 anos já de NetShowMe, cara. Nossa. Quando a gente fala de empresas de tech, enfim, startups, a nossa jornada não é, cara, de curto prazo, não. A gente sempre mirou longo prazo, sempre acreditou que não era sprint, era maratona. É isso aí. E estamos firmes e fortes, nos transformando em todos os anos. Veio uma pandemia que mexeu no mercado de todo mundo, né? No crescimento de todas as empresas, ou no não crescimento de muitas empresas. No nosso, enfim, bastante coisa a compartilhar de como foi essa revolução que aconteceu no nosso mercado, no nosso negócio. Mas também tive a oportunidade de não só empreender à frente da NetShowMe, tive a oportunidade de construir outros negócios, um deles o próprio GV Angels, né, que está fazendo um baita de um trabalho no fortalecimento do ecossistema de empreendedorismo brasileiro, aí incentivando realmente no investimento anjo, com empresários super talentosos, com uma jornada incrível, apoiando empreendedores incríveis também de startups. Então, unindo esses dois públicos já há mais de 8 anos. Todos os meus negócios, cara, assim, eu não acredito no resultado de curto prazo. É isso aí. Eu sei, se entrar para alguma coisa, para querer fazer bem, cara, vamos acreditar no poder da maratona, isso daqui vai ser longe, isso daqui vai ser grande, isso daqui não consigo tocar sozinho, vou precisar de gente. E aí cultura vai estar ligada. Que é muito o movimento que a gente lidera, né? Sim. A gente vê hoje cada dia mais as empresas e as pessoas, né? A gente passa talvez mais de 1/3 da nossa vida, quiçá 2/3 da nossa vida no trabalho. Sim. E a gente vê mais do que nunca os times e as pessoas, e as estatísticas mostram, pesquisas, que as pessoas estão cada dia mais desengajadas, improdutivas, infelizes com os seus trabalhos. E aí vem esse movimento de Empresa com Propósito, que é a nossa marca, muito de pensar que o resultado não é a curto prazo. Né? Então, empreendedorismo não é um tiro de 100 metros, é uma maratona, cara. Sim. E empresa não é só pensar a curto prazo, não é resultado só a curto prazo e a qualquer custo. Né? São empresas que estão pensando mais a longo prazo, que querem construir negócios não só grandes, mas também grandiosos, Sim, negócios perfeito. sólidos, né, com pessoas felizes, engajadas, porque não tem como a gente fazer nada sem gente. Sim. Né, Rafa? Então me conta aí, Rafa, o que é a NetShowMe para quem não conhece ainda, tá? E o que é que a gente tem da NetShowMe em big numbers, assim, números de assinantes, plataforma, clientes e tudo mais, os big numbers aí que vocês têm, só para a gente entender a dimensão aí do teu business e o público entender também. Hoje a NetShowMe é o principal player do mercado brasileiro de distribuição de soluções para vídeo streaming. Então, onde a gente realmente cunhou a empresa, forjou a empresa, é numa tecnologia profissional para empresas conseguirem distribuir seus vídeos e conteúdos digitais de uma maneira profissional, conhecendo com granularidade a audiência, podendo construir suas próprias plataformas de streaming, podendo fazer suas transmissões ao vivo dos seus eventos com
estabilidade, com estrutura, com profissionalismo, com segurança. A gente nasceu muito pautado na transmissão ao vivo, né? Inclusive lá no início da empresa, 2013, a gente era uma plataforma de live streaming para músicos poderem fazer transmissões ao vivo do sofá das suas casas. E, detalhe, levantarem dinheiro através de apoio financeiro de fãs e para doações sociais. Cara, olha que loucura. 7 anos depois, pandemia, não sei se vocês estão reconhecendo alguma similaridade com o que aconteceu em 2020. Praticamente o que aconteceu com a indústria musical foi isso. Transmissões ao vivo do sofá da casa dos artistas, levantando para causas sociais. A gente estava fazendo isso 7 anos antes. Óbvio que a empresa ela foi se transformando muito. Em 2015, a gente teve a oportunidade de rodar alguns projetos super interessantes como o Teleton. Despertou muito o nosso interesse de mudar um pouco, sair um pouco do B2C e ir para o B2B. Pivotamos, foi o grande primeiro pivô que a companhia deu. Então também essa adaptabilidade faz parte da nossa cultura, a gente vai falar bastante disso, foram alguns cavalos de paus que nós demos ao longo das reflexões ali que vocês tiveram que virar o jogo. Exato, com base no aprendizado, não seria inteligente e nem alinhado com a nossa cultura se a gente continuasse batendo, ou realmente dando o muro em ponta de faca, né? E a gente transformou muito o nosso negócio. A gente acabou indo para uma vertente um pouco mais SaaS, B2B, de 2016 para frente. Então, quando chegou uma pandemia, muitos artistas lá do início falaram assim, Rafa, tem como usar a NetShowme? Aí, cara, poder usar, você pode usar, mas você precisa contratar agora. A NetShowme é um software, você tem toda a estrutura e a segurança para conseguir substituir um YouTube, porque você tem fins profissionais, você quer monetizar o conteúdo, você quer arrecadar doações, diretamente com a conversão automática, com todo o carrinho já no próprio player. Você quer ter uma estrutura audiovisual super sofisticada, então você precisa contratar agora. Antes eu te dava de graça em 2013, né? Então foi muito legal, cara. Assim, eu tenho um orgulho muito grande da nossa história. Tenho muito orgulho dos pivôs que a gente deu, da transformação. Tenho muito orgulho do time que a gente construiu. Muitas pessoas passaram por essa empresa. A gente bateu, em um momento da nossa história, mais de 100 colaboradores. A gente bateu 103 colaboradores nessa companhia. Foi super, super legal, assim, a trajetória até aqui. Big numbers, cara, hoje a gente tem mais de 200 clientes, 235 clientes para ser mais preciso. Todos eles pautados em utilização de tecnologias para construir seus próprios Netflix, white label, né? Então muitas delas com estratégias muito consolidadas, muito diretas em profissionalizar a distribuição do conteúdo, seja com uma finalidade de educação interna do colaborador, seja com uma finalidade de vender a assinatura dos conteúdos, né? Então, infoprodutores em escala, empresas de educação, mesmo grandes empresas que queiram fincar a bandeira. Eu sou autoridade no meu mercado, então eu sou a empresa que produz os melhores conteúdos e leva o melhor conteúdo para todo o meu mercado, para toda a minha indústria. A gente tem alguns movimentos desse acontecendo em farmacêutico, bancos, tem alguns movimentos acontecendo também com indústrias, e aí a gente se orgulha bastante de poder ser a estrutura por trás, a plataforma que vai potencializar com que esse conteúdo, essa mensagem de qualidade chegue para a pessoa certa. Perfeito. Hoje, pouco mais de 43 pessoas no 43 time. Diretas, né? Bacana. Fora a estrutura de produção audiovisual. Nossa, que daí a gente vai passar de 50 a 60 pessoas. Show de bola. Antes da gente entrar no tema, que eu sei que você é um baita de um entusiasta também, né? Quando a gente fala de cultura organizacional, a gente já conversou nos bastidores, eu vejo a paixão assim que você tem sobre esse tema. Sim. Só queria deixar um recado aqui que eu acho que é importante, né, para quem está assistindo a gente aqui, seja nas plataformas de vídeo, né, YouTube, ou nas plataformas de áudio, né, de podcast, como Spotify. Então, se você está aqui e ainda não segue a gente, cara,
clica no botão aqui embaixo, se inscreve, né? Deixa teu like, compartilha com o máximo de pessoas se puder, comenta também, né, sobre esse episódio, traz as tuas dúvidas, que eu faço questão de passar para o Rafa depois, para que a gente consiga, né, responder todas elas de maneira individual e customizada para você. E se você está assistindo no YouTube, aqui embaixo da tua tela vai aparecer um QR Code, tá? Se você estiver assistindo no Spotify, no link que está nesse podcast, vai ter um link também para você clicar. E se você é empresário, se você tem rápido crescimento e quer a nossa ajuda para a gente fazer um diagnóstico customizado do que é que falta para a tua empresa ter cultura de times fortes, esse QR Code está aqui embaixo. A gente vai te dar isso gratuitamente hoje aqui nesse podcast, tá? Rafa, vamos voltar para o papo, que eu acho que isso aqui é o momento mais importante. Eu sei o quão entusiasta você é desse tema. Vamos tentar começar pelo começo, né? Começar pelo início, que assim, eu quero saber um pouco da história de como se deu e em que momento teve o estalo de cultura, tá? E o que é cultura para você e por que ela é importante e por que tu leva isso tão a sério dentro dos teus negócios, como empresário. Legal, beleza. Cara, no final do dia, a minha visão sobre cultura, ela vai estar muito correlacionada com os valores individuais das pessoas que estiverem participando daquilo. Quanto mais um founder se envolve no negócio e queira realmente construir um negócio de longo prazo, ele vai precisar de pessoas e aqueles valores do founder vai acabar sendo externalizado para a companhia, absorvido pelos demais colaboradores, né? Eu vi isso de frente nos primeiras experiências profissionais que eu tive. Assim, eu me formei na Fundação Getúlio Vargas em São Paulo, tive a oportunidade de trabalhar no mercado financeiro, e o mercado financeiro ele é um segmento de mercado no qual a cultura ela fica muito visível, né? Ela é percebida no primeiro dia, né? Talvez diferente de alguns outros segmentos. Você chega numa entrevista e aquela energia da entrevista de uma reunião num fundo de investimento, num banco de investimento, enfim, ela já passa uma mensagem. Perfeito. E eu comecei a perceber falando, não é o ar, a energia só, é a mensagem não verbalizada. Ninguém precisou falar sobre como se portar numa reunião ou numa entrevista de emprego no mercado financeiro. Ninguém precisou necessariamente dar a letra de como que aquela empresa era regida. Você, por conversar com as pessoas, por interagir com as pessoas, não necessariamente falando sobre cultura, mas falando sobre diferentes assuntos, você capta, você fala assim, perfeito. Nossa, a maneira dessa pessoa de pensar é desse jeito. Numa determinada situação, ela vai ter um comportamento desta maneira. E aí você começa a absorver. Eu faço muito o paralelo, cara. Eu fiquei nessa pira. Teve uma vez que eu fui no aniversário de criança, de um buffet, de um priminho, e eu falei, caramba, cultura de uma empresa é quase como um cantar parabéns para você. Olha que maluquice essa reflexão, cara. Vê se faz sentido. Você é um cara altamente entendido de estratégias de cultura e construção de empresas com propósito. Eu cheguei na conclusão de que cantar parabéns para você é quase como a conceituação de cultura. Uma vez que ninguém virou para mim, pelo menos eu não lembro, de ter chegado alguém para mim e falar assim, quando se apagarem as luzes, for aniversário de alguém, vai ter um bolo, vão acender uma vela e você vai falar assim, parabéns para você, nessa data querida. Muitas felicidades. Nunca ninguém virou para mim e explicou como cantar um parabéns para você. Eu, pelo menos, absorvi o parabéns para você como um ritual, uma cerimônia que acontecia quando se apagavam as luzes, colocava um bolo no meio, era aniversário de alguém, e eu ia reproduzindo o que todo mundo estava falando. Eu não ia cantar outra música que não seja aquela que todo mundo estava cantando. Verdade. E eu fico na cerimônia do parabéns para você porque eu me envolvi com aquela atmosfera, com aquele jeito de lidar, com aquela cerimônia, e aquilo fez sentido pra mim. Porque se não fizesse, eu pegava e ia embora. Não cantaria o parabéns pra você pra alguém que eu gosto. Se eu fiquei, é porque eu me identifiquei. Então, o parabéns pra você, cara, é talvez uma das situações curioso, que eu acredito que a cultura, seja organizacional, enfim, seja mais propagada, assim.
porque é um jeito muito rápido de você absorver que não existiu a necessidade de alguém ter que te passar ou ter que te explicar. Você absorveu de maneira natural. Aquilo, se realmente te prendeu de alguma maneira, você vai ficar, você vai continuar propagando isso para frente. Se aquilo não te impregnou de alguma maneira, não fez sentido para você, você vai naturalmente acabar se afastando daquilo, você não vai querer participar mais daquelas situações. Mas ela tem um poder de atrair, mas também tem um poder de repelir. E isso eu acho o mais fantástico da cultura. Com uma cultura forte, na verdade, o não ele é óbvio. Né? Eu cheguei na conclusão, trabalhando no mercado financeiro, que o meu não era óbvio. Perfeito. Aquilo, 2 anos trabalhando no mercado financeiro, me fez chegar na conclusão de que tinha um monte de coisa que eu gostava, mas a energia, a cultura e a mensagem não verbalizada, o parabéns para você daquela experiência profissional que eu tive, não encaixava para mim. Eu não queria mais estar naquele ritual que as pessoas cantavam aquele tipo de parabéns para você. Perfeito. Que seria aquela cultura, né? Exato. Que tinham aqueles rituais, não necessariamente o parabéns, mas fazendo analogia. Isso, fazendo analogia. E às vezes, Rafa, é tão curioso isso, cara, porque imagino eu que todo mundo... São raras as pessoas que começam empreendendo e nunca trabalharam, nunca tiveram outros trabalhos na vida, né? Sim. Como executivo ou como funcionário. E talvez naquela época, não sei se aconteceu, mas aconteceu comigo já. Eu também fui executivo de Gerdau, de FedEx, de Fiat Chrysler. Tive presenças de trabalhos aqui no Brasil, fora do Brasil e tal. E na época, sabe aquele negócio que, cara, é bom, mas é ok. Sim. E na época eu não sabia o que era, não sabia que isso era cultura e não sabia que eu não me adaptava à cultura. Eu só não conseguia me conectar tão genuinamente com esse parabéns ou com essa cultura. Sim. E que talvez hoje, talvez naquele momento que tu se desligou, tu não estava nem tão ligado que é. Não, é porque eu não bato com essa cultura. Sim. Às vezes é uma coisa que é até inconsciente, mas você não se conectou. E aí hoje, depois de algum tempo, e hoje, obviamente, eu consigo identificar, cara, por que eu não consegui? Por que eu entregava, batia minhas metas lá, mas eu não dava meu algo além, eu não ia mais, não tinha um nível de engajamento maior, porque eu não estava tão conectado com aquela cultura. Né? E eu acho que vale a pena até traduzir o que era essa cultura, né? Quais eram esses valores que não tinham necessariamente conexão, pelo menos comigo. Tem conexão para um monte de gente, eu acho incrível, tem amigos meus que se formaram na GV que estão dentro desse mercado até hoje, passados 13 anos que a gente se formou, e estão infinitamente, até muito melhores financeiramente do que eu. Mas não é esse o ponto. Por exemplo, o dinheiro como a finalidade do trabalho, o ego de você ter um cargo e você poder mandar nos seus subordinados de maneira muito clara, muitas vezes o desequilíbrio de uma vida familiar, uma vida pessoal e de uma vida profissional. Cara, fatores como esse era o ar que eu respirava e que, mais uma vez, cabe para um monte de gente. Que bom que somos diferentes uns dos outros. Mas não fazia sentido para mim. Eu não conseguia lidar com mesmo com 20 e poucos anos, 21, 22, 23 anos, no começo da minha carreira, com aquela sensação de trabalhar 70 horas por semana e, cara, só pensando no bônus que eu ia levar no final do ano. Cara, não fazia sentido pra mim, mesmo no início de uma carreira. Eu falei, faz sentido pra muita gente. Que bom que faz. Que bom. E que isso que é legal, porque uma cultura forte, eu brinco que ela tem o poder de tirar as pessoas de cima do muro. Sim. Né? Quando a cultura ela é forte e ela é clara, você consegue de uma maneira muito clara, e isso é muito bom, né? Quando um problema ou uma solução está exposta de maneira clara, ela já está 50% resolvida. Então, no momento que tu se deparou com a cultura tão clara daquele jeito, tu viu que aquilo não fazia sentido para tu, a decisão era tua, já estava 50% tomada. Sim. Né? De tu querer ser infeliz naquele lugar. Mas tem muita gente que é feliz ali. Então, não tem cultura certa e errada. Isso. Não tem cultura boa e ruim. Isso. Tem aquela cultura que as pessoas se adaptam e a cultura que as pessoas não se adaptam. Perfeito. E tá tudo bem. Tá tudo bem. Você permanecer ali, que eu acho que é o que a realidade de muita gente, e eu vejo isso, cara, muitos empresários, né, falam, pô, Guilherme, mas o cara tá comigo há 20 anos, tal, cara, como é que eu vou mudar a cultura agora e esse cara que tá comigo aqui não vai se adaptar? Cara, vai ser bom para você, vai ser bom para ele. Na verdade, você não tá demitindo ele.
Você está dando a oportunidade dele ser feliz em outro lugar, porque ele não vai ser feliz ali. Que era o que acontecia com você. Talvez tu nunca ia ser feliz naquele lugar. Perfeito. Né? E o banco também nunca ia ser feliz com você, com esse tipo de pensamento e sensação. Sem dúvida. O que eu mais vejo como errado não é você ter uma cultura nem da mais legal democrática do mundo e nem da mais perversa e extremista do mundo. O problema é você não ter. É você não ter a sua identidade. Porque um líder, founder, que ele não se propõe a direcionar os valores dele, deixar muito claro o que ele acredita, trazer pessoas alinhadas com aquilo, ou seja, não forjar um propósito, uma cultura dentro da companhia, ele vai ser refém da cultura que vai ser criada pelas pessoas que estão lá dentro. E nossa, aí caiu a zona mais sombreada, né? Que um founder pode, qualquer líder, né, de uma área, de uma empresa, pode acometer. E, cara, quando a gente fala desse tema, Rafa, assim, eu ainda vejo que tem uma demanda reprimida muito grande. Eu falo, não é brincadeira, é uma coisa séria, mas o empreendedorismo no Brasil, de certa forma, ainda é muito amador, né? Se a gente for parar para pensar a quantidade de empresas que tem. E começou-se a se falar sobre cultura organizacional agora. E a cultura, cara, ela existe. Existe uma cultura dentro da nossa família, existe uma cultura dentro da nossa cidade. A gente vive no Brasil que é multicultural, Sim. de um modo geral. E existe cultura dentro da nossa empresa. Sim. Quer a gente como dono queira ou não. É exatamente como você falou. E aí, as empresas que o founder não consegue identificar isso, não consegue botar a sua identidade, né, ele vai estar fadado a estar se adaptando à cultura que está sendo construída. E eu já tive empresários, cara, inclusive do mercado financeiro aqui, não vou citar o nome de empresa que é cliente minha, que é um dos maiores escritórios de investimento aqui, inclusive de São Paulo. Ele falou: Guilherme, cara, eu tô milionário, mas eu tô triste e infeliz com a empresa que eu construí. Aí. Tô sem tesão, tenho vontade de estar com essas pessoas. Por quê? Porque ele virou refém aí. Teve um treino não intencional, ele virou refém a ponto dele olhar para a empresa, do crescimento que ela deu, e ele olhar e dizer: cara, não é isso que eu queria. Né? Depois que dinheiro deixou de ser um problema, aí vem aquele jogo da crise existencial, mas o cara já está num cenário que é muito mais difícil de você mudar. Sim. Né? Talvez inconscientemente ele criou uma cultura que é do dinheiro, por exemplo, do faturar a qualquer custo. O fato não é o líder não ter construído cultura nenhuma, é ter permitido com que a cultura tenha sido criada de maneira descontrolada, porque cultura ela existe. Para alguma coisa a empresa ela vai. Só que o líder acaba sendo refém porque ele não participou ativamente da construção disso. Ele chegou na conclusão, depois de que a empresa chegou num patamar de crescimento, que ele perdeu a mão, ele falou assim: o que eu construí? E aí, ao mesmo tempo, cara, eu fico olhando assim, e hoje em dia todo mundo quer ser diferente, né? No mercado. Mas ser diferente é você ser você. Né? Automaticamente, você sendo a tua essência, você vai ser diferente das outras pessoas. E poucas empresas a gente vê isso acontecer, né? No final das contas. Acaba que o dono vai fazendo, e aí o que acaba acontecendo? Por ele não ter uma cultura muito clara, ele coloca as pessoas numa zona de dormência, né, Rafa? Sim. Se eu não sei qual é a minha cultura e eu não consigo transmitir isso para quem está chegando, as pessoas entram e também não sabem qual é a cultura. Então, eles ficam numa zona de dormência. Sim. Então, a gente tem funcionários ali que... E eu acho que esse é o papel da cultura, nada mais é do que um framework de tomada de decisão. Cultura forte tira as pessoas de cima do muro. Talvez tem muitas pessoas que estão ali que não deveriam estar, mas elas estão ali porque elas não têm clareza. Sim. E o dono também não consegue tomar decisão. Por que o brasileiro é tão procrastinador? Né? Por falta de critérios de tomada de decisão, que na maioria das vezes já tem a ver com falta de clareza dos próprios valores. Então, se eu tenho meus valores claros, se eu tenho minha cultura clara, minha identidade clara, Sim. e a pessoa descumpriu aquilo, a decisão está tomada. E a pessoa não tem aquilo, a decisão também já está tomada. Perfeito. Fica mais fácil da gente ter essa clareza. Que eu acho que é aí onde entra, né, esse jogo. Falando de criação, eu queria agora escutar um pouquinho. Putz, caiu essa ficha para tu, você foi começar a montar NetShowMe. Sim. Quando foi que caiu essa ficha de cultura e quando tu começou a trabalhar cultura na NetShowMe?
Perfeito. No primeiro momento, no caso, eu fundei a empresa junto com o Dani Arcoverde, né? Estamos juntos nessa jornada já há mais de 10 anos. Inclusive, estudamos junto na GV, fomos para o mesmo fundo de investimento. Então, o primeiro ponto, por conta de uma convivência muito larga, né? Muito vasta, uma janela de tempo muito longa, uma coisa que ficou nítido é que os meus valores se assemelhavam com os dele. Perfeito. Então, não existiria isso é ótimo. Empreendimentos construídos na não identificação Perfeito. Da maneira como cada um tomava suas decisões, como cada um se comportava. Porque no final do dia, os comportamentos eles conduzem bastante qual que é a cultura que vai ser construída, né? E por meio das experiências que tivemos como profissionais em mercado financeiro, como alunos dentro de uma universidade, como co-founders em outros projetos que estivemos juntos, existe uma identificação, né? Uma simetria muito grande Perfeito. Entre os nossos valores, o que ajudou na construção da cultura NetShow. Mas respondendo objetivamente a sua pergunta, ela veio a ser materializada realmente num documento, quando a gente começou a escalar, saindo das primeiras 5 pessoas para cima, né? As 2 fundadoras, obviamente, já tinham toda aquela sinergia em relação a valores, complementariedade e tal, tanto em nível de habilidades, mas principalmente alinhamento de valores. As primeiras pessoas que a gente trouxe, elas ajudam muito na propagação daquilo que já constituído, que ainda não está materializado. E aí você começa a perceber, poxa, eu e o Dani ajudamos a materializar, só que não de um jeito ainda documentável. Essas pessoas que vieram começaram a expandir, porque elas agora estavam com metas de contratar novas pessoas. Perfeito. Preciso aterrissar essa bola aqui, colocar ela no chão, ela está muito no ar, daqui a pouco eu vou perder a mão disso, então vamos fazer um ritual nosso aqui de conseguir tentar traduzir o jeito de tomar decisões aqui dentro, né? E isso foram as primeiras 5 pessoas da empresa que fizemos um ritual nosso, numa viagem nossa, escrevemos o que a gente acreditava em relação ao que estava já acontecendo. Perfeito. E falamos. Eles escreveram o que naquela época? Valores e mais alguma coisa? Escrevemos, fizemos o basicão lá, missão, visão, valores. Bacana. Mas bacana. O suficiente. O basicão que funciona. O basicão, arroz e feijão feijão com arroz que dá certo. Que ajudou a gente a conseguir encontrar as novas pessoas que fariam parte daquilo, porque a certeza, ela era de que se isso não estivesse claro o suficiente, a gente perderia a mão da cultura e cada um contrataria do seu jeito, cada um tomaria as futuras decisões de maneiras talvez não tão condicionadas a esse jeito NetShow, e aí a gente seria refém de algo que a gente não sabia o que era, mas essa conta chegaria. Né? Então a gente preferiu se antecipar e já nos primeiros passos aí construir o nosso documento. Eu brinco assim, cara, a primeira é igual construir um prédio, né? Guilherme, quando é o melhor momento de construir cultura? O melhor momento é no dia que você abriu a empresa. Sim. E o segundo melhor momento é hoje. Sim. Né? É o dia atual. Sim. Né? Enquanto você ainda não está maior. Sim. No teu caso, ter feito com 5 pessoas, foi ótimo. Ou ter feito até com antes. Quando eu vou construir um prédio, a primeira coisa que eu faço é o quê? A fundação. Sem Tem como eu construir um prédio hoje sem a fundação? Sim. Não tem, cara. Sim. Não vai. Não consegue construir nenhuma laje, talvez, nem 2 lajes. Mas depois que o prédio está pronto, eu vejo a fundação, Rafa, eu não vejo. É igual a cultura. Eu vejo a cultura? Eu não vejo. Mas eu sei que ela está lá. Sim. Eu não vejo a fundação, mas eu sei que ela está lá. E quanto maior o tamanho desse prédio, é uma metáfora que eu estou fazendo, mas linka-se com quanto maior a quantidade de funcionários, mais importante é a fundação que vai ter embaixo para sustentar esse crescimento. Quanto mais eu aumento a quantidade de funcionários sem a fundação, que é a cultura, mais instável esse prédio fica. Né? É por isso que a gente vê tanta sobrecarga, tanta empresa quebrando, tanta empresa com desligamento alto, os donos sobrecarregados demais. Começa a contratar gente que tem comportamentos desalinhados, valores desalinhados. E o que você falou, cara, faz muito sentido, que os nossos valores são o nosso software de tomar decisão. Sem dúvida. Então a gente toma decisão
né, inconscientemente baseados nos nossos valores. O fato de você ter sócio que tem valores complementares, cara, é a coisa mais linda do mundo. Já tive 9 sócios na minha vida, cara. Na minha primeira aventura empreendedora, eu tinha 3 sócios. A gente chegou a construir uma franqueadora de consultoria que chegou a ter 80 franqueagens no Brasil em 2 anos. Saiu de 2014 a 2016, a gente saiu de 0 para quase 80 franqueagens no Brasil. Caramba. Sendo que foi o momento que eu conheci cultura organizacional e foi o momento mais, sei lá, como é que eu posso falar, frustrante e depressivo da minha vida. Porque eu tinha sócios, não sabia o que era cultura naquela época, que tinham valores completamente diferentes dos meus, cara. E aí virou uma zona, no final das contas. Sim. E aí voltando aí ao assunto, e aí depois que o prédio tá pronto, com 40 andares, com 100 andares, que foi 100 funcionários que tu chegou a ter lá. Sim. Imagina tu vir agora e fala, galera, a gente vai ter que fazer uma reforma na fundação. Como é que se faz um prédio com 100 andares, uma reforma na fundação? É muito mais delicado, é muito mais custoso, dá muito mais trabalho, é muito mais complexo. Então, que bom que você conseguiu fazer esse negócio logo no início. Né? E aí, como é que foi esse processo? Como é que tu... Beleza, tu foi lá, criou, fez o feijão com arroz, mesmo feijão com arroz, que eu acho que 97% das empresas no Brasil não fazem. E como é que tu foi crescendo, contratando novas pessoas? Como é que se deu essa construção da cultura NetShowMe ao longo do crescimento de vocês, até vocês baterem lá 100 funcionários naquela época? Perfeito. O primeiro ponto é o seguinte, eu acho que a pior mentira é aquela contada para nós mesmos. Né? Eu acho que é importante esse disclaimer, porque quando a pessoa ela vai fazer um exercício, uma dinâmica de cultura, será que ela está construindo aquilo porque realmente é assim? Ou que ela quer que seja? Perfeito. E eu não vejo problema em a pessoa, o líder, enfim, o fundador, quem quer que seja, mas que esteja com essa agenda de cultura na mão, querer tentar trazer um pouco essa expectativa do to be, né? Do que precisaria ser. Eu acho que é um exercício super legal. O que você não pode carimbar a cultura só com to be. Porque se você não for realmente aquilo, você não vai conseguir sustentar o to be. O que eu vejo 97%? A máscara cai, cara. A máscara cai. Não, na verdade, é uma coisa que você acha bonito ter e diz querer ter, ou é uma coisa que você é? Exatamente. É exatamente isso. E eu, mais uma vez falando, a gente fez o exercício de to be, do que a gente gostaria de ser, inúmeras vezes a gente trouxe muitos dos pontos para nossa cultura, só que, cara, abrindo para a empresa inteira, falando assim, ó, tá vendo isso daqui? Isso daqui é importante para o crescimento, de sair da empresa. A gente conseguiu, com a nossa cultura que construímos lá no passado, nós conseguimos chegar até aqui. Mas daqui para cima, a maneira como a gente lidou com as tomadas de decisão não vão mais ser suficientes para a gente conseguir fazer o próximo pulo. Então, estamos colocando esse to be aqui, estamos nos permitindo colocar a importância deste novo valor, desta maneira nova de pensar, desta maneira nova de agir, para que a gente se permita conseguir chegar em resultados que a gente não tinha chegado e não chegaria no modelo anterior. Só que isso transparente. O que eu vejo dos 97% dos líderes é o empurrado a fotografia no chat GPT mais linda possível de você. E sendo que você não sustenta aquilo. E aí as máscaras caem, a estrutura de cultura ela desmonta, a empresa ela não consegue sustentar. Que em algum momento alguém falou que era importante ter missão, visão e valores. É isso. Né? Ou em algum momento foi construído, mas não foi o sócio, não foi a essência do sócio. Isso. E que o sócio é o primeiro a dar exemplos negativos e a negligenciar aquilo. O que a gente mais vê aí, Rafa, é missão, visão e valores. Óbvio que isso é cultura, mas tem outros elementos, mas é uma plaquinha bonita impressa na parede, só para nós ver, cara. Mas ninguém vive, ninguém toma decisão. Ninguém contrata, ninguém demite, ninguém cria produto, ninguém cria serviço, ninguém promove, ninguém reconhece, ninguém pune baseado naquilo. Né? E eu diria mais ainda, eu diria que assim, para cada 10 atitudes e comportamentos que você como líder tenha para reafirmar um valor, um ponto importante da sua cultura, você precisa de uma derrapada
para jogar as 10 boas aí. atitudes que você teve no lixo. É isso aí. É igual a construção de marca. É uma derrapada. Errada, né? Pra todo mundo virar e falar assim, viu como ele não corrobora realmente do que tá no PowerPoint? E aí que tudo se desmonta, porque as pessoas elas sempre vão acabar fixando nas suas memórias o que deu errado. Eu falo assim, nos trabalhos de consultoria que a gente faz, como a gente orienta os empresários, eu falo, cara, tu tem noção do tamanho da responsabilidade que tu tá assumindo ao declarar esse código de cultura para tua empresa? Sim. Saca? Porque aquilo tem que ser a tua essência. Sim. Tu não tem que estar inventando nada. Tu tem que só documentar aquilo. Sim. Isso tem que ser você, representar teus valores, para que você seja a prova viva da tua cultura nos corredores. Exatamente. Então, se você cria uma parada, uma coisa que você não é, Sim. cara, é igual a construção de marca. Você é uma atitude errada, é igual a desastre ambiental. Você faz tudo certo, mas se faz uma coisa errada, acabou, cara, tua reputação, acabou tua marca, acabou tua cultura. Eu falo que você tem que estar disposto a rezar a missa todos os dias. Colocou lá, tá disposto a rezar a missa todos os dias. Por mais que seja óbvio, por mais que seja muitas vezes a agenda do founder, né, do líder, tá aquele tumulto, mas sempre deixar claro a essência, o propósito por trás daquele comportamento, reafirmando a nossa cultura. Muitas vezes a gente teve decisões muito, muito delicadas. A gente já chegou a desligar eleito co-founder nosso por conta de cultura. Acho que foi talvez a maior decisão que eu tive de cultura para virar e falar assim, realmente essa empresa ela valoriza o que ela propõe em nível de cultura. Foi ter desligado um late co-founder. Eu e o Daniel começamos esse negócio, 6 meses depois tinha um cara que ajudou a gente a construir a parada, e assim, a gente teve que desligar ele. Esse foi, talvez, dentro de toda a jornada que eu tive, o momento mais desafiador que me testou se a gente corroborava da cultura que a gente estava promovendo ou não. Porque ter que desligar sócio, que tinha participação societária, que era difícil sair a liquidez desse sócio, ter que arranjar dinheiro para pagar, não é uma decisão fácil. Não. Mas se a gente não tomasse aquela decisão, eu tava... Qual a mensagem que você passaria para o restante da empresa? Perfeito. Exatamente. E tava... colaboradores são como tubarões. Eles só ficam esperando o cheiro de sangue. Mas no final do dia é isso. Tá todo mundo esperando uma derrapada. Que no final das contas, assim, se a nossa cultura é forte e aquela pessoa infringiu, tá todo mundo esperando que vai acontecer alguma coisa com aquela pessoa. E por isso que a responsa é muito grande, né, Rafa? Porque no momento, o não tomar a decisão, você tá tomando. Sim. Então, a gente como empresário, cara, a todo momento a gente está sendo visto, né? Porque a empresa é reflexo do dono, a empresa é reflexo do líder também, mas a gente está sendo supervisionado. Cada decisão que a gente toma, a gente tem um poder de fortalecer ou enfraquecer a nossa cultura. Sem dúvida. Né? Como é que a gente está lidando com isso? Né? E até complementando a sua pergunta, Gui, a tem vários rituais na companhia e quando eu falo assim, rezar a missa várias vezes e todos os dias, é porque às vezes parece até ser chato. Mas é assim, hoje, pessoal, vamos fazer nossa dinâmica de OKRs, que a gente já faz há 10 anos, com o propósito de gerar transparência para todos os colaboradores, para fazer com que todo mundo tenha sentimento de dono em relação ao que está sendo construído. Rezar a missa todos os dias. Porque se você virar e falar assim, bora, a agenda tá apertada, chegamos atrasado aqui na reunião, vamos fazer OKRs. Perfeito. Cara, você não tá ajudando a reforçar o que uma pessoa nova que entrou na sua empresa na semana passada, ela vai precisar para reafirmar o sentimento de caramba, a empresa valoriza a transparência das metas. Ela quer que todo mundo participe para que todo mundo tenha clareza sobre os direcionadores do crescimento da companhia, para que todo mundo participe, né, colabore com o crescimento para que eu ganhe uma noção do todo. Mas é isso que cria cultura, né? Se você for ver o que é a missa para a religião católica, nada mais é do que o ritual de cultura deles.
E aí tem o jornalzinho, tem aquelas frases lá que reforçam. O que é a Bíblia para a religião católica? É o código de cultura daquela religião. Tem os mandamentos, tem os pecados. Sim. E tem um ritual que é a missa de domingo lá que tem lá. Sim. E quem não se identifica com aquela religião não vai. Isso. E quem se identifica, Fica, essa pessoa fica. Né? Essa pessoa se engaja, essa pessoa vira embaixador, essa pessoa vira um evangelizador. Né? E isso vai construindo, de certa forma, a cultura. O próprio nome cultura já fala, né? Vem de cultuar. Então eu tenho que estar cultuando aquele negócio. Sim. Então o fato de você abrir uma reunião e falar e reforçar os teus valores, Sim. ó, transparência, senso de dono, é o fato de você, eu falo assim, mais uma vez, né, empreendedorismo não é uma maratona, não é um tiro de 100 metros, é uma maratona. Sim. E cultura também não é um tiro de 100 metros, é uma maratona. Não adianta eu querer dar intensidade, não é sobre intensidade, é sobre consistência, né? É igual a academia, igual a dieta. Se eu relaxar, eu engordo. Se eu relaxar, eu enfraqueço. Ora, eu enfraqueço algum dos meus valores. Quando você vai olhar, por quê? Porque você trabalhou pouco ele. Sim. Ora, eu tô com, sei lá, meu corpo, eu tô com a perna fraca. Quando você vai ver, porque você não trabalhou, não fortaleceu aquele negócio. É igual a músculo. Exatamente. Né? Então, o fato de você você tá reforçando constantemente um comportamento positivo que você espera nos teus colaboradores. Seja falando, seja com base nas suas atitudes, seja com base nos seus comportamentos, ou você criando, ou seja, reconhecendo, seja punindo, né? Seja contratando, demitindo, como você falou. Toda decisão que a gente tem dentro do nosso negócio, a gente está fortalecendo ou enfraquecendo aquele negócio. Sim. Né? E Rafa, falando sobre rituais, cara, me conta mais sobre os rituais. Como é que vocês cultuam, como é que vocês tentam trabalhar, como é que vocês trabalham essa manutenção dessa cultura, esse fortalecimento, que na minha visão, tá, é o maior desafio. Sim. Né? O ser humano ele não é uma pessoa disciplinada, são raras as pessoas que são disciplinadas. É isso que eu ia falar, sim. E é o maior desafio. Criar cultura é muito fácil. Sim. Escrever o papel aceita qualquer coisa, mas difícil é você viver, colocar em prática, ter a disciplina. Então, conta aí pra gente como é que como é que vocês fazem a manutenção da cultura aqui dentro da NetShow. Perfeito. Acho que a palavra de ordem que a gente está discutindo bastante aqui é consistência, né? Por isso que é tão difícil ir à academia, é tão difícil construir uma cultura, realmente ser consistente em você repetidamente cumprir com aquilo que tem que ser feito, com aquilo que reforça o seu músculo na academia, reforça a sua cultura. A gente tem aqui os nossos rituais, já há anos, que a gente sempre se promove reflexões de continuar, atualizá-los, enfim, mas no final a essência deles são as mesmas essências. Muda a nomenclatura, como você vai falar, a frase e tal, mas a essência ela permanece. E a gente tem rituais que eu gosto muito aqui. Eu gosto muito da dinâmica que a gente faz, cara, há 8 anos. É um ritual que a gente faz que pode usar o conceito que você quiser aí. Se você manja de Objectives and Key Results, OKRs, que ficou popularizado no ecossistema de startups, inovação e tal, usa. Mas se você não quiser usar esse, usar qualquer outro, usa. Desde que realce um valor muito claro que você tem. No nosso caso, é transparência, é adaptabilidade, é aprendizado constante. Cara, eu consigo trazer tantos valores. E a gente, é importante que a gente reafirma. Então não deixa vago. Não estamos fazendo o OKR aqui. Hoje fizemos a abertura de Q3, né? Fizemos a abertura do 3º trimestre de 2024 para toda a empresa. Não é fazer por fazer. Pô, estamos aqui para compartilhar, onde todo mundo tem que estar remando junto nessa mesma direção. Então tem uma questão de estamos todos alinhados. A OKR, ela vem junto de um ritual nosso que não adianta você só apresentar o que você vai cumprir ou o resultado que você gerou no período passado. Cara, o que mais você aprendeu que você pode compartilhar com todo mundo? Qual foi o maior aprendizado para você ter batido ou não batido aquele resultado? O que traz o ritual de você dar a oportunidade de alguém traduzir o maior aprendizado? Cara, todo mundo aprender junto. Traz transparência, né? De você compartilhar que não atingir tal resultado, porque, cara,
pequei numa decisão que tomamos no passado de não conseguir construir uma cobertura para aqueles clientes, né? Cara, você está trazendo transparência, está trazendo senso de adaptabilidade constante, que é um valor forte nosso. A gente se adapta constantemente, a gente quer que cada vez as decisões sejam mais tomadas, mais rápidas, com base nos dados e no aprendizado que a gente está tendo. Se a gente não muda um plano de ação, é porque ou a gente acertou, ou, cara, a gente não está sendo inteligente o suficiente para ter aprendido os melhores jeitos de fazer. Então, uma OKR parece ser um negócio meio padronizado do mercado, enfim, todo mundo faz, mas no nosso caso, a gente faz com a cereja do bolo, eu acho. Linka com muitos dos valores de vocês, isso, né? E eu acho que o mais importante do que isso, não sei se todo mundo pegou e captou, né, essa mensagem, mas assim, é a forma como você comunica. Isso, exato. Entende? Não é só a metodologia OKR, é como eu estou incorporando a minha cultura dentro da metodologia. Então é como se eu estivesse fazendo gestão baseada em cultura. Ó, o método que a gente usa de gestão é o OKR. Porém, a gente usa o OKR e tem isso aqui porque linka com esse valor, com esse valor, com esse valor. Então reforça tudo que a gente valoriza e que é importante, que não é negociável. Cara, trazendo até um case de fracasso, né? Algo que deu errado no nosso caso. Acho que todas as empresas, ou muitas empresas, passaram por layoffs, né? A gente cresceu muito em 2020, o comportamento de consumo, óbvio que ele se transforma. A gente cresceu muito em 2020 porque era transmissão ao vivo, a gente era os mestres de transmissão ao vivo do mercado, todo mundo queria contratar a gente. Cara, 2021, 2022 principalmente, a galera tava com medo de abrir a geladeira e ter uma live lá dentro. Tá todo mundo... Live? Não quero mais nada de transmissão ao vivo na minha frente. Óbvio que o faturamento de transmissão ao vivo cai. E aí a gente já não consegue trazer o mesmo resultado dessa linha de serviço que a gente tinha. A gente se adapta, a gente comprou uma empresa de OTT, de plataformas de streaming, compramos uma empresa de live commerce. A gente foi construindo outros motores de crescimento porque a gente já estava antevendo que transmissões ao vivo ia saturar. Mas, óbvio que existe uma redução do número de colaboradores porque a gente tem muita cabeça de geração de caixa. Cara, a gente teve que fazer layoff. Como que você faz layoff? Você tem N jeitos. Eu acho que o que mais se tem é jeitos de não se fazer um layoff. Eu não tô falando que a gente acertou. Mas eu diria que a gente fez talvez de um jeito... os layoffs que tivemos, a gente acabou fazendo de um jeito que, pô... A pessoa sai triste de ser desligada? Claro, sai. As pessoas que ficam na empresa saem tristes de verem outras serem desligadas, assim. Claro. Só que a gente fez com o máximo respeito do mundo. O máximo que a gente conseguiu passar, o máximo de transparência possível pelos motivos pelos quais aquilo estava acontecendo, os motivos pelos quais cada uma das pessoas estavam sendo desligadas. Não tem jeito certo de você fazer um processo desse, mas eu diria que eu tenho o jeito mais alinhado possível com a sua cultura. E eu diria que os efeitos colaterais dos layoffs que a gente fez, na minha visão, foi minimizado. Porque eu acho que as pessoas... É ruim. Sempre vai ser ruim, irmão. Mas você não enfraqueceu a tua cultura. Muito pelo contrário. Você fortaleceu ela porque, inclusive, diante dessa diversidade, você não infringiu nenhum dos teus valores. Exato. Porque, mais uma vez, as pessoas estão muitas vezes olhando onde você vai escorregar. E no momento de um layoff, de você anunciar um layoff para a companhia, pô, é uma situação perfeita para uma escorregada, né? De você fazer de um jeito não humano, não respeitoso, de você não gerar aquele contexto importante que para as pessoas que ficam, cara, vai ficar aquela insegurança, aquela zona sombreada, e eu diria que não tem jeito certo, não tem jeito errado. E não estou falando que nós acertamos ou que nós erramos. Estou falando que a gente tentou fazer do jeito mais alinhado possível com a nossa cultura. E eu diria que tendo feito uma dinâmica chata de ser feito, o resultado talvez tenha sido o melhor possível. Porque as pessoas que ficaram estão realmente compradas com o negócio. A gente está com uma empresa mais enxuta, só que a gente estava até falando disso, com um nível de produtividade
igual ou maior do que quando a gente estava com um dobro de pessoas. Olha que louco. Então, no final do dia é isso, cara. São as pessoas que estão do seu lado, as pessoas que realmente corroboram da sua cultura. A gente levou muito em consideração um elemento cultural também para escolher as pessoas que acabaram ficando na empresa. Perfeito. Mais uma vez, não tem jeito certo, não tem jeito errado. Se você tomar suas decisões pautadas na sua cultura, você não abre brecha para ninguém questionar. Esse é o ponto. Tu entrando, entrando já nesse gancho aí que tu pegou, Rafa, inclusive no momento de uma decisão difícil como um layoff, um momento de desligamento de pessoas, levou em consideração cultura para ver quem estava mais alinhado ali. Sem dúvida. E, consequentemente, parece que a empresa consegue performar igual ou às vezes melhor, uma produtividade maior, um faturamento por colaborador maior, que isso é um indicador também importante, né? Financeiramente falando, a gente que é empresário. Mas tu imagina que... E aí eu acho que isso é um aprendizado também que eu gostaria de trazer e queria ouvir de você. 2020, boom do crescimento de vocês. Quintuplicamos de tamanho. Quintuplicou de tamanho, precisava de gente para ontem. Sim. Né? Quais foram os erros e os aprendizados que vocês tiveram nesse momento? Ter que contratar rápido as pessoas e construir time por conta da demanda ou por conta do crescimento rápido? O quão vocês negligenciaram cultura ou vocês erraram a mão nesse momento? Né? E aí a gente está falando muito do processo de contratação mesmo. Sim. Como é que vocês fazem hoje, diante desses aprendizados? Como é que vocês contratam baseado em cultura? Vocês sempre contrataram da mesma forma durante todo esse período, desde o primeiro funcionário até agora? No momento do crescimento rápido e do pico, vocês tiveram que abrir mão e ceder de algumas coisas e o negócio desandou e depois por isso vocês voltaram. Me conta os aprendizados disso e como a NetShowMe, como você faz contratação hoje. Como é que você consegue trazer as pessoas para o teu time hoje? Quais são os critérios que tu leva em consideração? Excelente pergunta. No caos, né? Eu acho que toda empresa ela precisa crescer um pouco no caos, porque o caos ele cria um desconforto suficiente para as pessoas estarem comprometidas em resolver aquele desconforto, querendo sair daquela zona desconfortável. Mas assim, sempre vai acabar existindo. Para nós foi um baita de um desconforto em N lados da nossa vida. A gente estava com 2020 foi caos familiar, pessoal, sanitário. E aqui dentro da companhia a gente estava vivendo um caos que a gente sempre sonhou em viver. Era um problema bom, incrível de ser resolvido, que é assim, chover cliente. Chover cliente. A gente não dava conta do volume de levantada de mão que a gente tinha. A gente chegou a ter, em um dia, mais de 80 transições ao vivo, que a gente nunca tinha sonhado com esse número nem quando construía a empresa. Em um dia, né? A gente teve 80 transições ao vivo. A gente estava vivendo num momento no qual, se não fosse cultura, eu diria duas coisas, tá? Tem uma frase que eu trago bastante aqui dentro da companhia que eu realmente acredito. Não existe maior motivador do que o progresso, para qualquer coisa. Você continua indo firme na academia porque você está vendo o seu músculo saltar. Você está ficando mais seco. Você está se olhando no espelho, você está se achando mais bonito. Você está atingindo mais seus resultados. Aquilo te anima e você vai mais na academia. Se você está indo na academia, você não está vendo resultado nenhum, e aquilo não te motiva tanto, então a chance de vocês passar, hoje eu não vou na academia. Aí você não vai ver melhora nenhuma no espelho. Aí você vai falar assim, pô, então se eu ficar 2 dias sem ir na academia, também não vou melhorar nada. E aí aquilo se espalha e aí você fica 1 ano sem ir na academia. Não existe maior motivador para o ser humano do que o progresso. Então, 2 movimentos estavam acontecendo naquilo. Cultura realmente forte. A gente tinha feito, assim, felizmente, um off-site de 2019 para 2020. Incrível, muito fera. Assim, talvez seja aquele ritual, aquela viagem de off-site, aquele que nós fomos para Mairiporã, a gente pegou um hotel fazenda com uma dinâmica de integração que tinha menos de 30 pessoas na empresa. Só que aquilo foi tão família, assim, sabe? Sentimento de... Eu não acredito muito nisso como lado empresarial da coisa, mas foi uma integração, uma interação tão grande uns com os outros, que eu acho que aquela união, que é parte do nosso valor... Talvez uma cultura de colaboração. Colaboração incrível. Cara, a galera tava trabalhando, tipo...
14 horas por dia, 15 horas por dia. Só que, assim, é o senso da união, que é muito pautado no nosso propósito, na colaboração, enfim, de vai dar certo, somado a, cara, é o momento que a gente mais sonhou viver, estamos vivendo agora, então vamos aproveitar, porque o progresso está aqui, e o progresso me motiva. A gente, cara, batia a meta, a gente bateu a meta de 2020, cara, em junho, em metade do ano, a gente bateu a meta de 2020. Menos, acho que era entre maio e junho. Ninguém esperava esse boom que viria, enfim, né? então, dois pontos aqui para trazer, né? Muita coisa aconteceu, então, que realmente fortificou a gente naquele momento. Foi a questão da cultura, a questão do progresso também, a questão da motivação ao se ter crescimento. Mas uma série de decisões erradas foram tomadas, porque, sim, se tomou decisões de precisamos de pessoas para cumprir novas responsabilidades e não vai dar tempo da gente se permitir conhecer tão a fundo os valores, aquele alinhamento cultural como existia antes. É assim, tá pegando fogo. Quintuplicamos o número de cliente. Tinha 3 pessoas de CS na empresa. Tinha 3 atendimentos. Não dava conta. Então teve que trazer novas pessoas de CS. Trazer lideranças, né? Nossa, e aí tem um ponto de aprendizado absurdo. Trazer lideranças para cumprir com, por exemplo, uma estratégia de people, né? Uma estratégia de RH. Cumprir com a agenda do engajamento e desenvolvimento dos netshowmers. Pô, ó o coração que é isso, né? E não ter tanto tempo para fazer um baita de um alinhamento cultural para um cargo de liderança de people. Imagina. E a gente acabou pagando o preço depois, essa conta chega... Eu brinco que a única pessoa que você não pode errar é a pessoa de people, de RH. Você erra nessa pessoa, meu amigo, de cultura, cara, muitos acertos... para baixo inteiro. Muitas coisas incríveis foram feitas, mas um desvio cultural aconteceu em 21, 22... que essa conta chegou. Aquele lance, né? Na bandeira do Brasil tem assim, ordem e progresso, né? Mas sempre diante da gente empresário, que a gente tem uma decisão de ordem ou de progresso, a gente sempre vai para o progresso. A gente sempre vai crescer. 99% dos empresários, eles vão crescer e depois vão organizar a casa. E eu acho que eu faria o mesmo também. Nossa, acho que se você fez, a gente tá vivendo, eu estou vivendo inclusive um momento desse agora. Sendo que eu tô com muito, tô tentando me segurar, mas é muito delicado esse momento. Né? Porque você paga um preço muito grande muito lá fora. Sim. Né? E o progresso, e aí depois você vai querer organizar a casa, cara, e é mais difícil você organizar a casa quando você... Porque assim, no momento que você... É igual o que a gente conversou, né? Putz, enquanto eu tinha 20, 30 pessoas ali e tava conseguindo dar conta da cultura, aí veio um crescimento rápido, eu começo a colocar gente errada, desalinhada para dentro, aqueles 20, 30 que tava com a cultura forte, vai dizer... O que está acontecendo? Né? Por que essas pessoas entraram? Que não tem nada a ver, não tem fit cultural com isso. Então, até o momento de você... O fato de você não falar, mas você colocar uma pessoa para dentro que está desalinhada com a cultura, tu já está enfraquecendo a tua cultura também. Sem dúvida, né? Sem dúvida. Que são essas tomadas de decisão que... Erradas, elas são questionadas pelas pessoas, né? Falando, nossa... Por que tal fulana foi promovido sendo que uma pessoa que não tem alimento cultural? Por que uma pessoa, fulano não foi desligado por questão dessa... Nossa, a gente se depara sempre com isso. Mas é importante também power to the edges, né? A gente tem que empoderar a ponta também, e principalmente os embaixadores de cultura. Então tá aí um outro ritual nosso também, que eu valorizo bastante. A gente tem as pessoas que são realmente chancelas, assim, são tatuadas em cultura netshowme, que elas nos ajudam em vários pontos, né? Elas ajudam a realmente convidar uma nova pessoa para se tornar uma sócia, principalmente por conta principalmente majoritariamente tem que cultura. Ter esse alinhamento. Nenhuma pessoa é convidada a virar sócia se não existe... Eu acho que tem um lance da performance, mas não só performance, tem uma segunda variável no jogo que é a aderência aos valores. No meu caso, por exemplo, resultado é um dos nossos valores. Então, meu critério de contratação, demissão, promoção, sócio, é 100% pautado em valores, porque o resultado está dentro. Então, a performance está dentro. Perfeito. Mas, Rafa, e aí, diante de tudo isso, como é que a Netshowme contrata hoje?
Diante de todos os aprendizados que vocês tiveram. Perfeito. A gente centralizou People, como né? Como é que vocês têm feito hoje? A gente centralizou People para ser realmente uma estratégia lá em 2020, com crescimento. A gente tinha um modelo descentralizado, então cada área fazia o seu papel de processo seletivo, seu papel de engajamento, desenvolvimento dos colaboradores. Era uma estrutura extremamente enxuta, então quando bateu mais de 100 pessoas aí, já existia uma estratégia centralizada de People. People aqui acabou tendo 5 pessoas, cara. A gente teve 5 pessoas só na estratégia de People. Só focado em People para ajudar na contratação. Quando bateu os 100 funcionários lá. Tá. E se for ver, é uma estrutura grande, robusta, 5% de uma empresa para People acaba sendo relevante. Isso até mostra a importância que vocês davam para isso. Né, sem dúvida. Eu participo eu e o Daniel, né, de todos os processos seletivos de todo mundo, então é outro até ritual hoje. Que eu valorizo até hoje, desde a primeira entrevista que nós fizemos até a que eu fiz, hoje é quinta, na terça-feira, a gente participa de 100% da terceira fase de avaliação, que é a etapa cultural. Então a pessoa ela faz um primeiro acompanhamento aí com People, numa primeira etapa, que é validar a questão salarial, se as habilidades elas estão equivalentes ao realmente o que a gente precisa na posição. Uma segunda etapa que é com o head da área e com as pessoas que fizerem sentido participar daquela entrevista, que vai ser uma abordagem mais técnica. E tem uma terceira que é 100% cultura, que são os founders. É o terceiro. 100%. Legal. Nunca ninguém foi contratado aqui que não tenha existido. Tenha passado por esse filtro. Acho que aqui é onde tem uma sacada e uma coisa muito importante. E óbvio, não existe certo e errado. O que existe errado é você não olhar para o lado cultural. Sim. Né? Tem 3 aspectos no momento de uma contratação que eu vejo, que é o técnico, Sim. o comportamental. Sim. O técnico 100% das empresas fazem, 100% dos RHs fazem. O comportamental, uns 50% das pessoas, dos líderes e empresas fazem. Mas tem um terceiro nível, Rafa, que é a aderência aos valores, é o fit cultural. Sim. E aí são raras as empresas que fazem. Né? Eu acho que aqui é onde tem os maiores problemas comportamentais que a gente vê. 99% das empresas que eu vejo hoje, cara, contrato do jeito antigo. 99% dos processos seletivos hoje são 2 etapas, análise de currículo e entrevista. Análise de currículo e entrevista, né? E o que a gente faz, e no teu caso, a gente faz um modelo diferente, que a gente faz o contrário. Primeiro eu olho cultura para depois eu olhar técnica. Então eu dou um recado que cultura é ainda mais importante ali. Não tem certo e errado, na minha opinião. Né? O que tem de errado talvez é você não olhar. Perfeito. Mas eu olho primeiro cultura, passou pelo fit cultural? Passou. Então vamos para a parte técnica. Sim. Porque a parte técnica, cara, dá pra gente até dar um jeito. Sim. Ou então numa empresa que está em rápido crescimento, o cara passou no fit cultural, bota ele para dentro que ele vai se encaixar em alguma posição, ele vai dar conta, ele vai dar jeito. Eu gosto entendeu? Em algum lugar esse cara se encaixa. Em um novo momento de caos positivo que eu tenho aqui na companhia, eu vou tomar essa decisão. Com base nos aprendizados que eu colhi do passado. Que é assim, cara, vou fazer entrevista 100% cultural, vou passar pelos hard skills, cara. O hard skill a pessoa, ela assume. A gente até fez um podcast anterior com o Mari da GUP, e no podcast anterior a gente falou isso, cara, as posições hoje no Brasil, quando a gente vai ver, a grande maioria delas são posições operacionais. Tem muito mais posição operacional do que tática e estratégica, né, no Brasil. Né? E as posições operacionais, elas são posições tecnicamente fáceis, não são complexas. Então, e técnica se treina, se capacita. Sim. Então, às vezes, a gente fica querendo colocar muita regra e muito atributo técnico, quando na verdade técnica se treina, cara. Agora, vai tentar mudar a cultura e o valor da pessoa do dia pra noite pra ver se tu consegue. É impossível, velho. Sim. Então, cara, tem determinadas empresas e negócios e cargos e funções, sei lá, desde operador de máquina, desde gente que trabalha na construção civil, auxiliar de estoque. Isso é fácil de ser. Não precisa ter, às vezes, ter experiência. Sim. Porque a pessoa vem sem vício, ela cola do lado de uma pessoa sênior, em 15 dias e um mês ela está fazendo um trabalho tão bom quanto. É só ela ter a vontade, a disposição e estar alinhado com a cultura.
no final das contas. Porque a gente fica querendo... O mundo é muito simples, né, Rafa? Acho que a gente que complica, né? E aí quando começa a querer botar muita variável, começa a ficar difícil. E aí a gente não consegue achar. Ou acha a pessoa muito boa tecnicamente, mas desliga ela pelo comportamento, porque a gente não está vendo que é o que mais acontece, que é o que mais acontece hoje. Né? E a gente inverte a ordem do jogo, que é o que eu mais vejo processo de contratação e de seleção fazendo e rodando. Então... E no final do dia consome muita energia da liderança, consome energia do time, cria buraco na operação, falhas de processos seletivos, né? Principalmente naqueles que são... os desligamentos são culturais, que é a grande maioria. Sem dúvida. 91% dos desligamentos no Brasil são feitos por questões comportamentais. Aí, e a gente ainda está contratando pela técnica. Exato. Olha que se a gente tiver um mínimo de bom senso e discernimento, eu vou dizer, cara, se eu só demito pelo comportamento, por que eu não contrato pelo comportamento? É a primeira pergunta que eu deveria fazer. Né? Mas aí como é que eu vou contratar pelo comportamento, Rafa, se 97% das empresas hoje não sabe o que é cultura, não sabe a importância, não tem uma cultura clara, não foi criada, saca? E uma pessoa ela pode estar se questionando aí, ouvindo a gente, assistindo a gente, de, pô, deve ser difícil, e eu queria até perguntar isso para você também. Entrevistar profissionais que provavelmente vão trabalhar remotamente em nível de cultura, né? Aqui dentro da NetHome, compartilhando um exemplo, como a gente tenta resolver esta questão cultural numa terceira etapa de um processo seletivo, por mais que a entrevista esteja sendo remota, por mais que a posição de trabalho vai ser remota, ou seja, não trabalhar no escritório, né? Na verdade uma pergunta totalmente desassociada de NetHome. Trazendo situações que ela tenha passado por experiências profissionais da vida dela, trazendo situações de... Qual foi o seu maior aprendizado no seu maior fracasso que você teve, o projeto mais fracassado que você teve? Compartilha um pouco comigo qual foi o maior fracasso profissional que você teve até hoje, porque eu tenho vários aqui para compartilhar. Tenho inúmeros. Você certamente tem. É o que não falta. Compartilha um pouco sobre o seu fracasso profissional e o que mais você aprendeu nele. Aí a gente me fala uma decisão difícil que você tem para tomar. E aí você vai... que é o contexto é o seguinte. Trabalho faz parte da nossa vida. Então imagina que a nossa vida é isso aqui, mas o trabalho está aqui. Então se eu só faço perguntas relacionadas ao trabalho, eu estou deixando de lado uma parte muito importante da vida daquela pessoa que tem muito mais enredo de história para contar e que faz com que ela aflore muito mais os comportamentos e valores que a gente pode identificar naquela entrevista. Então eu falar só de trabalho, eu estou me limitando a uma parte muito pequena do jogo. Então sobre o elemento jogo não é de eu falar de trabalho, o jogo é falar de vida, porque trabalho faz parte da vida. Então automaticamente ela também vai falar sobre trabalho. Saca? Então, por exemplo, lá na empresa a gente são 6 valores que a gente tem, e tem 2 que eu sempre gosto de trazer que são cruciais assim, mas dividindo aqui contigo que eu acho que é legal. Tem um valor que é mentalidade de crescimento, que é o valor de progresso, de melhoria contínua, de desenvolvimento. Legal. Né? E a pergunta que eu faço é: quais são teus hobbies? Aí a pessoa fala tudo às vezes, menos ler, estudar, se desenvolver. Opa, sinal amarelo para essa pessoa. Né? E aí eu faço essa pergunta: Rafa, o que tu gosta de fazer quando tu não está trabalhando? Ou então, quais são os teus hobbies, a mesma coisa, mas eu faço uma pergunta assim: quais foram os maiores investimentos que você fez em você nos últimos 6 meses? E aí tem gente, Rafa, que fala tudo menos todos os investimentos materiais e nada sobre estudar, curso, mentoria, estudo, livro, Red leitura. Flag total. Total. E aí, porque o cara que valoriza, ele fala, pô. Entendeu? Nem que tá treinando, tá se desenvolvendo, tá melhorando a saúde dele, tá fazendo terapia. E eu já escutei gente dizer assim: cara, não fiz investimentos em mim não porque eu tô desempregado. Mas, porra, será que só tem investimento se tiver dinheiro? Não tem um podcast, não tem um YouTube, não tem um Google que é de graça, não tem nada que é de graça. Exato. Então isso é uma parada que é foda, entendeu? E aí eu tenho um outro valor que é o valor da gratidão. Aí eu faço assim: Rafa, é o seguinte, te dá 1 minuto para tu falar o máximo de coisas possíveis a quem tu é grato. Tá pronto? Tô, valendo. Aí eu vou lá e toco. Aí, isso é muito legal. Sou grato a meu pai, a minha mãe, a Deus e a minha família. Aí eu olho pro relógio: Rafa, tá faltando 55 segundos ainda. Aí
a pessoa trava, aí começa a falar o porquê. Não quero dizer o porquê, é só a que ou a quem. Aí volta para a mãe, aí volta. Então, e tem outros momentos que eu faço a mesma pergunta para a pessoa e, cara, se eu deixar, ela passa 5 minutos falando. Sou grato por acordar, pelo dom da vida, por aprender, pelas oportunidades, por ter uma cama, por ter uma geladeira, por acordar e ter saúde e andar, fazer um exercício físico que eu gosto de manhã, por ter uma cama, tanta gente não tem, pela minha mãe. Então, o jogo às vezes, e aí eu entendo, pô, legal, cara. Não só, olha como a gente fala de vida, mas às vezes quem tá do outro lado fala assim, caramba, que entrevista maluca. Aqui eu sou grato, quais são meus hobbies, os maiores investimentos que eu fiz em mim nos últimos meses. Ele não está entendendo nada, sendo que está tudo alinhado com a minha cultura e com os meus valores. Sim. E às vezes não é ter ou não ter, nesse caso da gratidão, é sobre o nível de intensidade que aquela pessoa tem. Sim. Concorda comigo que tem um nível de intensidade muito diferente nessas duas opções aí que eu falei? Sem dúvida. Então olha como a gente vai entendendo e sacando isso dentro de uma entrevista, de um fit cultural. Cara, excelente. E aí tu consegue começar a entender. Rafa, cara, eu acho que a gente já deve estar passando aí talvez de 1 hora de papo, mas eu queria te fazer uma última pergunta. Pô, a gente vai ter que fazer talvez até um outro podcast, porque a quantidade de coisa que tem aqui que eu queria falar, a gente falaria mais umas 10 horas. Nossa, cara, é um dos papos que eu mais gosto. Então se deixar eu e você aqui, meu irmão... Mas assim, de maneira objetiva, clara, direta. NetShowMe, quantos anos de empresa? A gente vai... Final de 2024, a gente vai fazer 11 anos. 11 anos. Cara, é raro a gente ver empresas que têm 11 anos hoje, né? Com todas as sucessos e insucessos, adversidades na vida da gente, a gente erra muito mais do que acerta, né? A gente precisa acertar poucas vezes na vida. Uma vez no relacionamento, uma vez no trabalho, uma vez no negócio, num produto e tal. Mas se a gente fosse olhar essa trajetória, quais são os ganhos, sejam eles financeiros ou não financeiros, hoje que você, Rafa, como fundador desse negócio, atribui à cultura organizacional na tua companhia? Quais são os ganhos financeiros ou não que tu atribui à cultura? Cara, de maneira objetiva, a gente não teria conseguido surfar nem 10% do que a gente cresceu em 2020 para cá, se não fosse as pessoas que estivessem pertencendo àquele momento nosso, e principalmente mais do que as pessoas em si. Aquele modus operandi que estava, aquele mindset que estava sendo construído, aquele sentimento de construção. Então, eu não teria realmente aproveitado de uma janela de oportunidade de crescimento que eu sempre sonhei em ter como empreendedor, que aconteceu naquele momento. Se não tivesse sido cultura, não teria quintuplicado o resultado da empresa. Então, em números financeiros, acaba sendo um pouco isso. Eu não teria realmente conseguido chegar em 11 anos de companhia. Isso é mais claro do que isso impossível. Eu não conseguiria... Essa empresa ela não pararia de pé só com 2 co-founders. Para o que a gente está construindo, para o que a gente quer atingir, para o que a gente quer construir, entregar para a sociedade, é impossível 2 pessoas darem conta deste... Ainda que trabalhe 24 horas por dia, 7 dias por semana. Não, né? É impossível. Não vai. É inviável. É inviável. E tá tudo bem se fosse um projeto com uma audácia menor, se fosse mais minimalista, que quisesse ser nichado e 2 pessoas poderiam dar conta. Para nossa visão de negócio, para onde essa empresa está dirigida, é impossível e não tem outro jeito que não seja com uma cultura forte, com a manutenção de uma cultura, com todos os rituais que a gente propaga, porque sem dúvida isso daqui vai ter que estar 3, 4, 5 vezes o número de colaboradores que a gente tem para conseguir executar este plano. E eu não vou pagar o preço de ser refém da cultura de uma companhia que já tem 11 anos e que a gente coloca tanta energia e tanto carinho nisso. Eu acho que a mensagem que fica aí é assim, não é a gente como empresário que tem que ficar se adaptando à cultura do nosso negócio, né? Não. É o nosso negócio que precisa se adaptar à nossa cultura. Guilherme, dá para crescer sem cultura? Dá. Sim. Mas eu prefiro trabalhar com pessoas que eu gosto, que tá do lado e que tem culturas parecidas. Porque o crescimento, meu amigo, dói pra cacete. Sim. Crescer é bom, mas não é gostoso não. Mas se eu cresço com cultura, vai doer menos. Né? Teve uma pergunta que eu fiz para um cliente nosso ultimamente: quais foram os ganhos que tu visualiza com esse trabalho de cultura?
parou de cair meus cabelos, tô começando a ter mais vida, deixei de ser estressado, né? Porque agora comecei a tirar aquelas laranjas podres, aquele câncer que era quase uma metástase que estava consumindo minha empresa inteira, meu corpo inteiro, só pelo fato de ter criado a cultura e agora ter clareza quais são os comportamentos que eu tolero, quais são os comportamentos que eu não tolero. Sim. Cara, tu não tem isso aqui, tá tudo bem. Agora a gente só não vai continuar junto, que é igual a relacionamento, cara. Sim. Não estamos alinhados com visão. O nosso relacionamento amoroso não está alinhado com a visão. A gente não está indo na mesma direção. A gente tem valores diferentes. Cara, não faz sentido esse negócio ir para frente. Sem dúvida. Né? Então, eu sou da linha, meu irmão, assim, trazendo pelo horizonte geral do ser humano. Tem coisas na vida que não se terceirizam. Você não terceiriza ir à academia. Não tem como você virar e falar assim, vai lá na academia por mim, pra eu ficar sarado. Não tem verdade. Como. Não tem como terceirizar escovar o dente, não tem como terceirizar tomar banho, não tem como terceirizar casar com alguém. Tudo somos nós que temos que fazer. Por que dentro de uma empresa se terceiriza a construção de cultura? É isso aí. É não terceirizável. Isso é não terceirizável. É indelegável, né? Indelegável. O fundador da companhia, a liderança direta dela, ela tem que estar com essa agenda direcionada para esse propósito. Porque se do contrário, vai se tornar refém, vai olhar para trás e falar assim, vou ter que tocar como tá, porque senão vou ter que desmontar todo o prédio lá, porque os alicerces eles foram mal construídos. Então, não terceirize. Acho que a minha mensagem final aqui, não terceirize cultura. Que massa, velho. Pensar assim, o que mais impede um negócio de crescer é a gente. Sim. Né? A água que tem uma metáfora que eu acho que é legal, que é muito do que tu falou. Às vezes a gente vai terceirizando, mas a água que afunda o barco não é a água que está fora, é a água que está dentro. Isso. Então, a gente como empresário tem essa liberdade de escolha, cara. Eu vou escolher terceirizar ou eu vou escolher delegar a contratação e colocar a gente para dentro que não está alinhada. Vai começar a entrar água dentro do barco, vai começar a entrar água errada e desalinhada dentro do barco, e esse barco vai afundar não por conta do oceano lá fora, mas por conta da quantidade de coisa errada que eu botei para dentro da empresa, consequentemente pessoas. Aí a decisão não anda, a burocracia é maior, aí o negócio, quanto mais eu crio o processo, mais as pessoas gastam energia para burlar os processos, e aí nada funciona. É isso. Rafa, velho, prazerzaço, cara, que papo massa, que papo legal, tamo junto, obrigado aí pelo podcast. Galera, quem ainda chegou aqui até o final, ainda não seguiu a gente nas nossas plataformas de streaming, coloca para seguir, deixa teu comentário, compartilha com o máximo de pessoas possíveis. Esse é o episódio número 13, a gente acabou de bater um papo e falar sobre cultura, construção de time, negócio, empreendedorismo com Rafa Belmonte, fundador da NetShowMe, tá? E esse é o episódio número 13 do podcast Empresas com Propósito. Toda semana, um novo episódio, né, vai sair pro ar. Espero você no próximo episódio da próxima semana. Até mais.